Quando eu era mais novo, assistia muito um canal de televisão, que se eu não me engano se chamava Play TV, e nele passava Yu-Gi-Oh!, que eu sempre gostei bastante, inclusive eu adoraria fazer um vídeo sobre, e também Naruto Shippuden, que eu gostava desde moleque. Mas sempre tinha um terceiro anime que passava, e sempre que começava ele, eu mudava de canal ou procurava alguma outra coisa pra fazer. Eu não lembro bem o porquê, mas eu nunca dei uma oportunidade. E se você tem um raciocínio rápido, você já sabe que eu tô falando de Bleach. Honestamente, eu não lembro exatamente os motivos, mas eu não me recordo de ter desgostado das poucas vezes que eu assisti. O tempo passou e eu não tive mais contato com Bleach, mas como tenho o hábito de colecionar mangás, recentemente descobri uma edição de Bleach chamada Bleach Remix e o consumismo bateu forte. E embora eu ainda não tenha começado a comprar, eu resolvi ler o primeiro capítulo online, porque além de me ajudar a decidir se eu devo comprar ou não, também seria uma nova experiência que certamente não me atrapalharia em nada. Então no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre minhas primeiras impressões do primeiro capítulo de Bleach, deixando claro que eu não sou nenhum especialista em análises e tudo é minha humilde opinião. Vamos lá. O mangá começa com essa garota segurando um papel dobrado, dizendo que o que quer que ela esteja procurando está por ali. Ela sente uma forte atividade espiritual. Ok, curioso. Na sequência, a gente conhece o Ichigo, que tá batendo em alguns caras que aparentemente estavam andando de skate e quebraram um vaso com flores em homenagem a uma garota morta. Muito legal essa introdução, é bem rápida, mas já me fez gostar muito do Ichigo. Além de parecer ser um cara minimamente resolvido consigo mesmo, afinal de contas tem que ter autoconfiança pra descer a porrada em um bando de desconhecidos na rua, eu gosto muito como o fato dele enxergar a garota cria uma dualidade interessante. Vou tentar explicar. Nesse momento, dá pra interpretar que ele vê os espíritos não é algo novo na sua vida, a julgar pela naturalidade com que ele interage com a garota. E ele ter ajudado ela indica que ele não tem problemas em fazer isso, que não o afeta. Mas, analisando os quadros, nos momentos que Ichigo conversa com a garota, se despedindo dela e dizendo pra ela descansar, não vemos o seu rosto, mesmo quando ele está de frente, mas vemos o de costas indo embora. Eu não tô querendo especular demais, nem ser analista de decisões artísticas, mas acho que podemos interpretar isso como um indício que ver espíritos e interagir com eles, apesar de natural, não necessariamente faça bem pro Ichigo. Então ele chega em casa e somos apresentados à sua estrutura familiar, um pai extremamente rígido com o qual ele não tem boa comunicação e duas irmãs mais novas que também enxergam os espíritos e que apesar de diferentes, a princípio concordam que a rigidez que o pai tem com o irmão não ajuda em nada nenhum dos dois a se relacionarem melhor. Uma fala que comprova isso é quando o Ichigo chega em casa e após levar uma bronca de seu pai diz pra ele que as regras da casa não são saudáveis para um homem colegial. Bem madura essa fala e até bem fácil para quem já passou ou passa por essa fase se conectar com isso. Inclusive, acho que é por essas e outras que Bleach deve ser uma leitura que talvez não funcione muito bem se vier em conjunto com consumir Naruto, por exemplo. Mas só um devaneio aleatório aqui. Agora voltando, ao que parece, apesar das duas irmãs verem espíritos também, Ichigo parece ter uma sensibilidade maior a isso. Então aqui consegui interpretar que, se elas novas como parecem ser já veem fantasmas, Ichigo provavelmente já os vê faz um bom tempo em sua vida. E caramba, que interessante é imaginar como isso afetou a construção dele até aqui. Aliás, uma das irmãs dele diz pro pai que ele deveria ser mais compreensível, afinal, ultimamente Ichigo tem visto mais fantasmas que o normal. Suspeito. Aliás, ao que parece, a mãe deles não está mais entre eles, já que o pai tem um pôster gigante da mãe ao qual ele recorre quando tem problema com os filhos. Na sequência, Ichigo vai para o seu quarto, e ele nos conta que desde que ele se lembra, ele consegue ver fantasmas, como qualquer ser humano ordinário, ou seja, não é uma novidade para ele já faz algum tempo. E é nessa hora que a menina do começo do capítulo entra em seu quarto, acompanhada de uma borboleta negra, Rukia, uma Shinigami, que explica para Ichigo que ela está ali para guiar as almas boas para Soul Society e mandar as almas ruins, os Hollows, pro quinto dos infernos. E apesar de Ichigo ser um jovem que vê fantasmas desde novo, ele ouve aquilo e chuta a garota, dizendo que na verdade ela é um ladrão e que aquilo não faz o menor sentido. Que ele não acreditaria, afinal de contas ele nunca viu um Shinigami, e ele só acredita no que ele vê. O restante do capítulo é maravilhoso e eu adorei, mas eu queria parar por aqui porque eu fiquei encantado com essa fala do Ichigo. Pra mim ela demonstra uma construção de personagem praticamente perfeita. Você não entendeu? Eu vou recapitular o que a gente conhece do Ichigo até agora só pra você entender. O Ichigo vê espíritos desde novo, e parece simpatizar com eles e os ajuda a ficar em paz, mesmo que para isso precise bater em alguns caras. Ichigo não demonstra alegria no que faz, mas faz do mesmo jeito. Ichigo tem dificuldade em casa com seu pai, que é muito rígido, e pelo que parece ele não tem mais a sua mãe por perto. Esses são os fatos que conhecemos desse personagem que nos foram apresentados em pouco menos de 12 páginas. Quando ele fala que não acredita no que a Rukia tá falando, pode soar cômico, afinal, como um cara que vê fantasmas não acredita nessa história de Shinigami. E isso é genial pensando em construção de personagem. Muito provavelmente o Ichigo deve ter demorado muito pra entender o que ele enxergava e aprender a viver com aquilo. Viver na escola sabendo que ninguém viu o que você via, enxergar pessoas mortas desde cedo e mais, contar pro seu pai que não só não enxergava, como também deveria ter dificuldade de aceitar, deve ter sido complexo pra caramba. Ainda mais se somarmos o fato dele não ter a mãe presente. Mas esse a gente não tem informação de quanto tempo ela não tá mais aqui, então pesa um pouco menos. Mas ainda assim, dá pra ver quão complexo deve ter sido tudo isso? Além de ter tido todos os desafios normais que uma pessoa passa durante o crescimento, ele ainda tinha que lidar com essa segunda coisa, que todos deveriam dizer que não faz sentido. Nessas horas, o que o ser humano costuma fazer é usar o viés de confirmação. Para quem convivia com Ichigo, por exemplo, o viés de confirmação apontava que não tem como você ver fantasmas, porque elas não viam.
E para Ichigo ver fantasmas era possível, porque ele estava vendo, mesmo que os outros não. Mas mesmo com isso, ele provavelmente deve ter sido influenciado sim pelo pensamento que você não pode crer no que não vê, e isso deve ter crescido com ele. Por isso eu acho fortemente que no momento que o Rukia conta sobre a Soul Society para Ichigo, ele se viu no lugar das pessoas que diziam a ele que não era possível ver fantasmas, e não de uma forma maldosa ou consciente. É só que, para mim, não importa o quão a gente lute, se tivermos crescido num ambiente que invalida nossos pensamentos e sentimentos, muito provavelmente faremos isso com outras pessoas, mesmo que seja sem perceber. O legal é que se você ler o restante do capítulo, você logo tem a resposta que o Ichigo era diferente de todas essas pessoas. Afinal, ele acredita na Rukia e aceita o chamado da jornada do herói aqui. E então vira o protagonista da nossa história. Mas o mais brilhante pra mim da construção dele nesse capítulo é como o Kubo, o autor de Bleach, contou tanto pra gente do personagem sem precisar mostrar quase nada diretamente. É muito impressionante. Lendo Bleach, eu acho que eu entendo por que não me prendeu de cara. É obviamente uma história mais madura, com um subtexto mais interessante e bem estruturado que o de Naruto Shippuden, por exemplo. Foi um capítulo refrescante e renovador pra mim, e mesmo já tendo consumido tantas coisas depois de crescido, Bleach ainda assim foi algo novo, e isso pra mim é uma prova da qualidade absurda da escrita desse mangá. Eu vou continuar lendo, e se vocês quiserem, posso fazer mais vídeos sobre isso. E se você curtiu o vídeo, por favor, deixa o like e um comentário, isso ajuda muito. Tamo junto e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.